Irmã Tinchi, Oi. você acha que o senhor retornará muito em breve? Acho. Então me diga, que obra o senhor fará quando retornar? Ele nos levará para o reino dos céus, é claro. E como exatamente ele fará isso? Ah. Onde fica o reino dos céus? Para onde o senhor nos levará? Quando o Senhor retornar, ele só vai fazer chufa, chufa. E nos levará até as nuvens para ficarmos com ele. É claro que o reino dos céus é no céu. Devo dizer que não concordo com você. Por que não? O Senhor Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o que diz Apocalipse 11:15? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. As palavras do Senhor dizem claramente Sim? que o reino de Deus será construído na terra. Agora acredita que o que Deus diz vai acontecer? É claro que eu acredito. Se será construído na terra quando formos arrebatados, Certo. para onde iremos? Eu nunca havia pensado nisso antes. Ai. Como pôde ignorar uma questão tão importante? Mas como assim? Ai, você está estragando uma coisa realmente importante. O que estou estragando que é tão importante? O Senhor é fiel e não me abandonará. Você está sempre olhando para o céu, esperando que o Senhor desça das nuvens para levá-la. Sim. E chuá! Para as nuvens, para ficar com ele. Mas e daí? Mas quando gritarem no meio da noite que o noivo chegou se você não for recebê-lo e perder a chance de ser arrebatada, isso não é estragar uma coisa muito importante? Com você explicando assim, acho que eu estaria estragando. Agora, o mundo religioso sonha em ser arrebatado para o reino dos céus. Acho que você é uma das poucas pessoas que entende isso. Então me fala, como o Senhor virá? Que obra ele fará quando retornar? O Senhor Jesus já nos disse claramente. Claramente? Presta atenção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. O que é cear com ele? Significa ler a palavra de Deus, ouvir a sua voz e aceitar a verdade expressa por ele nos últimos dias. Existe uma base bíblica para isso? Claro que existe. O Senhor Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier aquele o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Senhor realmente disse isso? Está escrito em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a primeira epístola de Pedro 4:17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Essas profecias deixam isso bem claro. Sim. O Senhor retornará para expressar a verdade e realizar a obra de julgamento. Você acredita nisso? Dizendo assim, eu acredito. Deixe-me lhe dar uma boa notícia. Tá. O Senhor Jesus já retornou. O Senhor retornou? Já, como Deus Todo-Poderoso, para expressar a verdade e realizar a obra de julgamento. Se aceitarmos o julgamento de suas palavras, livrarmos-nos da escravidão do pecado, formos purificados, estaremos aptos para entrar no reino dos céus e ganhar eterna... Espera um pouco. Você fala de nós? Sim. De nós? Temos de aceitar o julgamento para entrar no reino dos céus? Temos. Isso não pode estar certo. E por que não? Nossos pecados já foram perdoados e fomos salvos pela fé. Quando o Senhor vier, seremos arrebatados para o reino dos céus. Não precisamos ser julgados por Deus. Tudo está no lugar. Tudo o que precisamos. É de sorte? Não. É ser arrebatados. Devo dizer que eu ainda não concordo com você. E por que não? Qualquer um perdoado Sim. pode ir direto para o reino dos céus? Pode. O Senhor Jesus disse isso? O Espírito Santo disse isso? Bem, não, eles não disseram. Você entendeu meu ponto. Mas veja o que Paulo disse. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não quer dizer que fomos perdoados e não estamos condenados. E quando ele vier, ele nos levará para o reino dos céus? Quem é o Senhor, Paulo ou o Senhor Jesus? É claro que o Senhor Jesus é o Senhor. E quem governa sobre o reino dos céus, o Senhor Jesus ou Paulo? Com certeza, o Senhor Jesus governa o reino. As pessoas entram no reino dos céus com base no que o Senhor ou que o Paulo diz? É claro que com base no...
É claro que com base nas palavras do Senhor Jesus. Entende o que eu quero dizer? O Senhor nunca disse que aqueles cujos pecados são perdoados entram diretamente no reino dos céus. Você não diria que isso é só um produto das nossas noções? Das nossas noções? Isso. Olha só. Ao crer no Senhor, nossos pecados são perdoados. Mas ainda pecamos e não conseguimos praticar as palavras do Senhor. Isso não é verdade? Sim. Ter os pecados perdoados significa que estamos purificados? Bem, não significa. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Pecando tanto quanto pecamos, estamos qualificados para entrar no reino de Deus? Segundo sua lógica, não podemos entrar direto só por ter os pecados perdoados? É isso mesmo. Ter nossos pecados perdoados só significa que não seremos condenados pela lei e mortos. Mas não quer dizer que estamos sem pecado. Muito menos que fomos purificados e que podemos ser levados ao reino dos céus. Então como devemos entrar no reino dos céus? Procedendo de acordo com a palavra do Senhor. Certo. O que o Senhor Jesus diz em Mateus 7:21? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você vê? O quê? Só os que seguem a vontade de Deus, Sim. somente eles podem entrar no reino dos céus. Faz sentido. Nós labutamos, renunciamos e nos despendemos em nome do Senhor. Espalhamos o evangelho e fundamos igrejas. Isso não é seguir a vontade de Deus? Ela tem confiança. Preciso dizer. Eu não concordo muito com você. Ela está me Mas o imitando. que eu disse de errado? Olha só. Naquela época, os fariseus não viajavam para espalhar o evangelho e fazer seu trabalho? Sim. Mas o que eles fizeram quando o Senhor apareceu e realizou sua obra? Eles pregaram o Senhor Jesus na cruz. Então estavam seguindo a vontade de Deus? Não, eles estavam resistindo ao Senhor. Nem tudo se qualifica como seguir a vontade de Deus. O que você quer dizer? Seguir a vontade de Deus significa praticar a palavra de Deus, submeter-se a Ele, viver de acordo com sua palavra, seja quais forem as circunstâncias, e não pecar nem resistir a Deus. Assim estamos seguindo a vontade dele? Se quer dizer praticar a palavra de Deus, submeter-se a Ele, viver de acordo com sua palavra, eu acho que não. Você sabe o que nós somos? Crentes de longa data, que se despendem. Mas ainda estamos cheios de pecado. Sofremos e somos presos, mas para ter bênçãos e fama garantida. Por lucro, por reputação, mentimos e enganamos. Que vergonha! Nas tribulações, entendemos mal a Deus, afastamo-nos dele e o traímos. Com base em tudo isso, estamos seguindo a vontade de Deus? É como usar uma roupa feita de imagens do diabo. Estamos cobertos de pecado da cabeça aos pés. Puxa vida. Isso realmente não é seguir a vontade de Deus. Mas o pior de tudo é que agora que o Senhor... O quê? Veio expressar a verdade e fazer a obra de julgamento, muitos não investigam. Eles até condenam e resistem ao Senhor com base em suas noções. Pessoas como essas podem entrar no reino de Deus? Então eu lhe pergunto, todo dia oramos ao Senhor confessando os pecados. Confessando e pecando, pecando e confessando, incapazes de parar por mais que tentemos. Sim. Por que não conseguimos escapar da escravidão do pecado? Tudo se resume a uma coisa. E o que é? Fomos corrompidos demais por Satanás e temos uma natureza pecaminosa que resiste a Deus. Natureza pecaminosa? Sim, somos arrogantes, maliciosos, enganadores, egoístas, vis, gananciosos. Quem poderia resolver esses caracteres satânicos só reprimindo a carne? Não. Isso não é bom. O que foi? Então não há esperança para nós. O que vamos fazer? A obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso pode resolver isso. É mesmo? Vou ler uma passagem para você e vai entender. Está bem, por favor, leia. Deus Todo-Poderoso diz: embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem de seu caráter satanicamente corrupto. Deus tem que fazer uma obra ainda maior. Livrar o homem de seu caráter satanicamente corrompido? Correto. E tem mais. Ouça bem. Certo. Assimile isso. Está bem, que tal eu ler? E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus retornou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um âmbito superior. Todo aquele que se submete a seu domínio há de desfrutar de uma verdade mais elevada e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Amém.
O Senhor Jesus só realizou a obra de redenção para perdoar o pecado do homem. É. Mas só agora que Deus Todo-Poderoso veio, podemos nos livrar do caráter satânico. Correto, você entendeu. Deus realiza a obra de julgamento nos últimos dias para purificar e salvar o homem. Por experimentar o julgamento de suas palavras, nosso caráter corrupto é purificado e não pecamos nem resistimos mais a Deus. Isso é maravilhoso! E como entendemos tanto da verdade, por mais que Satanás tente nos corromper, podemos perceber seus esquemas e permanecer firmes no testemunho de Deus. Isso é o que realmente significa se submeter e adorar a Deus. Só assim estamos aptos para entrar no reino dos céus. Então, se apenas aceitarmos a redenção de Deus, sem o julgamento e purificação nos últimos dias, perderemos o passo mais importante de nossa fé em Deus. Correto. Se não nos livrarmos dos caracteres corruptos, podemos ser perdoados de nossos pecados 1000 vezes, mas não entraremos no reino dos céus. Sabe de uma coisa, pessoal? Agora ela entendeu. Espera aí. O que foi? Como Deus Todo-Poderoso usa a verdade para julgar e purificar o homem? As palavras dele fornecem uma resposta clara para essa pergunta. Tá bom, continue lendo. Preste atenção. Lá vai ela de novo. Deus Todo-Poderoso diz: Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor a substância do homem e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem uma variedade de verdades. Essas palavras são dirigidas à substância do homem e a seu caráter corrupto. Agora eu entendo. Em especial, essas palavras que expõem como o homem rejeita a Deus são faladas em relação a como o homem é, a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Deus expressa a verdade para expor a essência do homem e analisar suas palavras e ações. Correto? Continue prestando atenção. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não só torna clara a natureza do homem com algumas palavras. Então o que ele faz? Ele também expõe e poda em longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade que o homem absolutamente não possui. Isso faz sentido. Só métodos assim são chamados de julgamento. Só por meio de um julgamento assim, o homem pode ser subjugado e totalmente convencido acerca de Deus e ganhar verdadeiro conhecimento de Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso são tão práticas. Ninguém mais poderia expressar essas palavras. Isso vem do Espírito Santo. Isso mesmo. Sua intuição está certíssima. Sério? Deus Todo-Poderoso é Deus encarnado. Eu sabia. Assim como o Senhor Jesus, suas palavras são a expressão do Espírito Santo. Nossa! Então eu acabei de ouvir a voz do Senhor. Isso mesmo. Após crer nele todos esses anos, eu finalmente o recebi. Ela não está encantada? O que mais ele disse? Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades. Ele revelou o mistério da encarnação, os 3 estágios da obra, a raiz da pecaminosidade, como Satanás corrompe o homem, como Deus salva o homem, o significado e os efeitos de sua obra de julgamento nos últimos dias e muito mais. Eu não ouvi nenhuma dessas verdades e mistérios. Tem mais. Ele também mostrou às pessoas como alcançar a salvação por meio da crença em Deus. Esse é um ponto importante. Como se livrar dos caracteres corruptos por meio do julgamento das palavras de Deus, como praticar a verdade e ser honesto, como cumprir seu dever como um ser criado, como temer a Deus e evitar o mal, e como se tornar alguém que segue a vontade de Deus e muito, muito mais. Essas são as verdades e os mistérios que as pessoas mais precisam entender. Correto. Por vivenciar o julgamento das palavras de Deus, vemos quão profundamente a humanidade foi corrompida por Satanás. Como nossa natureza está cheia de caracteres satânicos como arrogância, presunção, egoísmo e ganância. Tudo o que fazemos é só para nós mesmos. Nisso você tá certa. A razão pela qual a maioria sofre é só para ganhar bênçãos e entrar no reino dos céus. Sim. Não é porque elas amam ou se submetem a Deus. Verdade. Quando enfrentam provações e tribulações, elas podem culpar e até mesmo trair a Deus. Essa é a verdade. Por exemplo, quando oprimidas pelo PC chinês, algumas pessoas negam a Deus. Você tá certa. Muitos pastores temem a perseguição do PC chinês. Não querem expor a face maligna e desprezível do PC chinês. Isso mesmo. Muitas igrejas das 3 autonomias levantam a bandeira e cantam o hino nacional. Isso também é ceder a Satanás e trair a Deus. Deixe-me lhe perguntar. Sem Deus realizar a obra de julgamento nos últimos dias, nossos caracteres corruptos seriam purificados?
Não, claro que não. Permaneceríamos firmes diante de desastres? Nós tropeçaríamos e cairíamos. Seríamos capazes de discernir quem são fariseus hipócritas? Não teríamos a menor ideia. Podemos nos livrar dos enganos de falsos pastores e anticristos? De jeito nenhum. Sem a obra de julgamento de Deus, a humanidade escaparia da influência de Satanás e ganharia a salvação? Não mesmo. Correto. Então, a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso é muito significativa. Ao vivenciar o julgamento das palavras de Deus, sentimos o caráter justo de Deus que não admite ofensa. Curvamo-nos com remorso e ódio de nós mesmos diante dele e nos arrependemos e podemos praticar a verdade. Sem que notemos, ocorrem mudanças em nossa vida caráter e começamos a nos submeter a Deus. Acho que a obra de Deus Todo-Poderoso pode purificar e mudar as pessoas. Aceitar o julgamento e o castigo de Deus é o único caminho para o reino dos céus. Agora ela entendeu. Ei. Oi. Então, você ainda precisa esperar? Pelo quê? Que o mundo religioso aceite o julgamento de Deus para você aceitar. Não era isso que queria? Se eu seguir as tendências do mundo religioso, esperando que o Senhor venha sobre as nuvens, eu ficarei me lamentando quando o grande desastre chegar. Dessa vez, você está realmente entre os poucos que entendem de fato.